Versículo 14. O que fez Jesus? Subiu ao templo. Jesus não falou na multidão? Não, Jesus foi no templo. Já em meio à festa. E o que fazia ele? Ensinava. Escondido? Não. Entrou no templo e ensinou. Então os judeus se maravilhavam, dizendo: como ele sabe as letras, ou seja, a Torá? Como ele sabe? A Torá é o Antigo Testamento, está bem? A Torá é o Antigo Testamento. Como ele sabe as letras sem ter estudado? Em resposta a ele, Jesus disse: o meu ensino não é meu, mas de quem me enviou. Então ele estava falando sobre as leis de Deus, ele estava falando a palavra de Deus, que foi isso que ele veio fazer. E ele continua, Jesus dizendo: se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade de Deus, de quem o enviou, saberá a respeito do ensino, se é de Deus ou se falo por mim mesmo. Porque se ele fala por ele mesmo, o que ele fala não iria condizer com as leis de Deus. Certo? Quem fala por si mesmo procura a sua própria glória. Quem, porém, procura a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há injustiça nele. Ele é justo, porque ele está pregando a palavra de Deus e não tem nenhum outro interesse. Eu falo a palavra de Deus, todas vamos dizer assim, todas as referências sobre o que eu falo devem ser dirigidas a Deus. Porque essa é a palavra dele, não é a minha. Não vos deu Moisés a lei? E aqui ele fala de que lei? O Decálogo. Moisés desceu o Monte Sinai com as leis nas mãos, as tábuas de pedra com as leis inscritas, os 10 mandamentos. Não vos deu Moisés a lei? Mas ninguém dentre vós executa a lei. Olha que isto é sério, não é? Ele não disse: eu acho que muitos de vós, talvez. Ninguém dentre vós executa a lei. Por que procurais matar-me? E aqui é claro que ele estava falando com a turba que queria que ele curasse. Ele estava falando no templo. Tinha muita gente do templo no templo? Tinha. Ele estava falando para os homens do templo. Moisés trouxe a lei, mas não procuram seguir a lei de Deus. Mas não são os representantes da lei de Deus? Havia, então, as leis de Deus, mas era só isso que havia para os judeus? Havia as leis de Deus, os 10 mandamentos, mas, igualmente, no Deuteronômio nós temos, no livro lá do Antigo Testamento, as leis de Moisés. Então, nós temos as leis de Moisés, depois vieram as tradições, e isso tudo foi se juntando à lei. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por isso é que Jesus disse: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Mas, como lei, ele reconhece apenas o Decálogo. E aí é que está um grande problema. Mas ele veio para quê? Para fazer cumprir a lei. E não para agradar quem quer que seja. Às vezes, para se fazer o certo e agradar quem quer que seja, fica difícil. Não fica? Fica difícil. Mas ninguém dentre vós executa a lei, por que procurais matar-me? Aí a turba, porque ali estava quem? Estavam 2 grupos de pessoas misturados. A turba e os homens do templo. Jesus não falava para a turba, Jesus falava para os homens do templo. Aí a turba ficou o quê? Confusa, tipo, oi? Tens daimon, é o que eles vão dizer para Jesus. Tens daimon. O que quer dizer isso? Está endemoniado, está falando coisa que não condiz com a realidade. E eles perguntam: quem procura te matar? Quem? Fala, a gente não está entendendo nada. Coitados, não é? É aquela história que não sabiam missa metade.
Então, tem Daimon, estás louco, né? Quem procura te matar? Em resposta, disse-lhe Jesus: realizei uma só obra, e todos vos admirais. Em razão de Moisés. Então, olha só, qual foi a obra que ele realizou? Foi a cura. Todos ficaram admirados com a cura. E ele continua dizendo: em razão de Moisés vos ter dado a circuncisão, não que seja de Moisés, mas dos pais, ou seja, quer dizer, dos anciãos. Então, a circuncisão não veio de Moisés, mas veio dos anciãos. Se tornou uma tradição, que com o tempo foi anexada. Já vou ver a sua, Martinha. Então, por que a tradição fala da circuncisão? Também circuncidais um homem, atenção, atenção, no sábado. Ok? Isto é para ser feito no sábado. Ah, isso pode. Isso pode, então, no sábado. Olha, conversar com uma pessoa inteligente é difícil. Agora, imagina conversar com Jesus, que é um espírito puro. Aí, realmente, é isso. Se um homem recebe a circuncisão no sábado, para que não se quebre a lei de Moisés, não de Deus. Estás irado comigo, porque tornei são um homem inteiro no sábado. Não faz sentido, faz? Ah, ok, circuncidar pode, mas curar uma pessoa e deixá-la imperfeita. Ah, não, isso não pode. Não, no sábado. Sentido, zero, zero, bom senso. Versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai justo juízo. Porque esse tipo de coisa é o quê? É a justiça tendenciosa. Não é uma justiça justa, é uma justiça falsa. É uma justiça tendenciosa? Ah, isso pode. Aquilo não pode. Mas não pode fazer nada? Não, aquilo pode. Mas aquilo não. Mas é curar. Não, a pessoa está sofrendo. Ah, mas não pode. Então, não julguei segundo a aparência, mas julgai o justo juízo. Então, diziam alguns de Jerusalém, não é este que procuram matar? Eis que fala publicamente e nada lhe dizem. Ele está dentro do templo, falando essas coisas e ninguém põe a mão nele. Por quê? Porque o povo ainda o apoiava. Aí fica difícil, não fica? Fica difícil. Não foi à toa que ele foi para dentro do templo, que é um lugar muito público, né? E que, vamos dizer, um ambiente muito mais, vamos dizer, visível, muito mais. Não é algo que se perde numa rua. É algo muito no templo. Jesus é de uma perspicácia, de uma inteligência que sempre me deixa assim encantada de entrar em contato com ele. Porventura, aí isso é a turba, não é? Mas espera aí, não é esse que procura matar? Então, ele fala publicamente, nada lhe dizem. Porventura, reconheceram as autoridades que este é verdadeiramente o Cristo? Porque não estão fazendo nada contra ele. Será que já reconheceram que ele é o Cristo? Todavia, sabemos de onde ele é, o Cristo. Porém, quando vier, ninguém saberá de onde é. Ou seja, espera aí. Todavia, sabemos de onde ele é. Aqui, esse Cristo, que nós sabemos que Jesus é o Cristo, mas de onde veio Jesus? Sabemos, a turba diz, mas sabemos de onde ele vem. De onde vem? Da Galileia, não é? Nasceu em Belém, não é? Então, nós sabemos de onde ele vem. Quando vier o Cristo, porém, ninguém saberá de onde ele é. Então Jesus gritou enquanto ensinava no templo, dizendo que isso tudo era dito em murmúrios. Sabe quando uma plateia, né, que estavam todos ali em volta dele, e está todo mundo murmurando? E às vezes tem que se falar num outro tom, isso até mesmo
E a oratória fala sobre isso, não é? Para chamar a atenção da assistência, fala-se num tom, pode-se falar num tom mais alto, mas aqui João usa essa expressão que gritou. Talvez porque sempre falasse com Jesus, né, ali na intimidade, né, ali entre os apóstolos, entre os discípulos, mas ali nós estávamos no templo, cheio de gente, porque ninguém estava entendendo por que Jesus estava falando dentro do templo e ninguém botava a mão nele. Devia estar um tal como a gente costuma dizer, o bochicho, não é? Forte. Então Jesus falou mais alto, João usa o termo gritou. Aí a gente pensa a pessoa gritando. Não, mesma coisa quando Jesus vira a banca dos comerciantes que estavam no templo, ele vira as bancas porque eles não poderiam estar comercializando coisas dentro do templo. E briga com eles, né, e os expulsa. Briga, os expulsa. E por quê? Virou as bancas, ficou parecendo que ele foi o quê? Violento. Mas como é que um espírito puro pode ser violento? Né? Ele fez com energia? Acredito que ele fez com energia. Ele fala com energia? Sim, ele fala com energia, mas não fala com raiva. É porque nós associamos muito a estados de alma que são comuns em nós todos aqui deste planeta. Então fica difícil imaginar alguém fazendo sem essas emoções. Então Jesus nos convida a ver além. Além dessa nossa condição inferior ainda. Jesus gritou enquanto ensinava no templo, dizendo: tanto me conheceis, quanto sabeis de onde sou. Não vim de mim mesmo. Por quê? Aqui ele não está falando do Jesus da Galileia. Ele está falando do Cristo, do enviado de Deus. Porque ele é o Cristo. A questão, de novo, laços de sangue, aonde foi que ele nasceu, isso tudo é extremamente o quê? Secundário. Ele fala conosco como espíritos imortais, e nessa condição nós somos todos irmãos uns dos outros, não é? Ele fala conosco como encarnados que, com o tempo, vão perceber que são filhos de Deus em primeiro lugar, que estão na carne durante o tempo, mas que somos, em primeira instância, filhos de Deus, que espera de nós o quê? Que hajamos conforme as suas leis, que Ele depositou em nossa consciência quando nos criou. Então gritou Jesus: tanto me conheceis quanto sabeis de onde sou. Não vim de mim mesmo, mas quem me enviou, que não conheceis, é verdadeiro. E aqui é o que ele disse antes, não é? Que ele não fala dele, que ele fala a palavra de Deus e que todo o reconhecimento deve ser dado a Deus e não a ele. Ele é apenas um mensageiro. Mas ele é o mensageiro que representa a mensagem. E como nós somos muito concretos ainda, fica muito difícil nós pensarmos em Deus e agirmos segundo as leis de Deus, tudo é muito abstrato, e criança não lida bem com a abstração. Daí veio ele, fez-se homem o espírito puro, para ser o mensageiro, para ser a personificação da própria mensagem. Por isso, quando pensamos no Evangelho, pensamos diretamente em Jesus, na sua pessoa. Tudo que ele ensinou, ele exemplificou. E ele vai falar sobre Deus, que nós não conhecemos. Por quê? Porque não somos espíritos puros. Eu o conheço, porque sou da parte dele, e ele me enviou. Então, versículo 30. Então buscavam prendê-lo, mas ninguém lançou mão sobre ele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Interessante, não é? Buscaram, mas não botaram a mão nele. Geralmente, quando isso acontecia, vamos ver até o final, mas vou dar spoiler. Muitos, ok? Não havia chegado a sua hora. Versículo 31. Muitos da turba creram nele e diziam: quando vier o Cristo, porventura, fará ele maiores sinais do que esse fez?
Os fariseus ouviram a turba murmurando essas coisas a respeito dele. Os sumos sacerdotes e os fariseus, né, trabalhadores lá do templo, enviaram servidores para o prenderem. Então disse Jesus: Ainda por pouco tempo estou convosco, mas depois partirei para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me encontrareis. Onde eu estou, vós não podeis ir. Assim disseram os judeus entre si. Dois pontos. Vamos ouvir o que os judeus disseram entre si. Para onde ele está prestes a ir, que nós não o encontraremos? Porventura está prestes a ir para a diáspora dos gregos, ou seja, para a Grécia, não é? Para ensinar aos gregos? Que palavra é esta que ele disse? Vós me buscareis e não me encontrareis, e onde eu estou, vós não podeis ir. Tipo, nada fazia sentido, porque eles estavam buscando no mundo material. Para onde vão, não pode ir. Então deve estar falando da Grécia. Mas aqueles lá somos nós hoje. Você está dizendo que a gente estava lá? Não. Estamos na Terra desde muito, muito tempo mesmo. E estamos progredindo com aqueles que estavam lá também. Moralmente, espiritualmente, sem dúvida. E no último dia, versículo 37, o grande dia da festa, Jesus estava de pé e gritou, dizendo: Se alguém tem sede, venha até mim e beba. Bom, aí é mesmo, aí não viram água nenhum do lado dele, nenhuma garrafa d'água, aí ninguém entende nada. Por quê? É lembrando lá da mulher do poço de Jacó, não é? A palavra de Deus é a água que bebida, jamais quem a beber terá sede de novo. Quem crê em mim, como disse a Escritura, fluirão do seu ventre rios de água viva. Bom, como isto vai nos exigir mais tempo para comentarmos,